Se lá atrás, no ano de 2010, você tivesse comprado R$ 100 em Bitcoin, atualmente você estaria com um patrimônio de 2,8 bilhões de reais. Porém, nos últimos meses, nos últimos dias, a maior criptomoeda do mundo, que é o Bitcoin, vem caindo bastante de preço e vem assustando muitos investidores que entraram aí no mercado de criptomoedas quando o Bitcoin atingiu patamares exorbitantes na casa dos R$ 600 mil, mas que atualmente caiu para casa dos 365 mil. Para essas pessoas que estão começando e adentrando agora nesse mercado, deve ser algo bastante assustador você ver seu patrimônio variar tanto, mas para quem já investe nisso há um pouquinho mais de tempo, já deve saber que esse é um mercado bastante volátil e que de um dia para o outro pode apresentar muitas variações, sejam elas positivas ou negativas, que é o que está acontecendo atualmente. Se a gente vier aqui para o gráfico e pegar nos últimos 6 meses o que aconteceu com o Bitcoin, ele apresentou uma desvalorização de 44,04%, o que fez com que o preço dele chegasse em R$ 359.395. Trazendo um exemplo prático aqui, é como se você tivesse investido R$ 10.000 no Bitcoin há 6 meses atrás e você vesse todo o seu patrimônio ter virado apenas R$ 5.844 em pouco mais de 6 meses. Agora, explicando um pouquinho para quem não conhece o que é o Bitcoin, ele é uma criptomoeda, uma moeda virtual que é considerada descentralizada. Isso porque não tem nenhum órgão, não tem nenhum governo que vai comandar a cripto. Logo, ela está livre da dependência dessas instituições. E ela foi criada lá no ano de 2009 por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje em dia a gente não sabe quem é, mas o objetivo dela era ser uma alternativa para o sistema financeiro tradicional. E diferente do real e também do dólar, o Bitcoin ele não é uma moeda fiduciária, o que quer dizer que ninguém pode imprimir mais quando quiser. E o Bitcoin ele funciona através de um sistema chamado blockchain, que é como se fosse um livro virtual onde vão ficar registradas todas as transações que ocorreram com relação ao cripto e todo mundo vai poder ter acesso. Mas a principal sacada do Bitcoin que fez com que ele crescesse bastante nos últimos anos foi que a oferta dele é limitada. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins, o que faz com que ele seja visto como uma oportunidade de proteção contra a inflação. E é por conta disso que muitas pessoas chamam o Bitcoin de ouro virtual, que faz aí uma correlação com o metal precioso ouro, que também é escasso. Mas um fenômeno de extrema importância que vale a pena destacar, que acontece a cada 4 em 4 anos com o Bitcoin, é o fenômeno do halving, onde a recompensa que os mineradores de Bitcoin vão receber a cada transação vai acabar caindo pela metade. Quando o Bitcoin foi criado lá no ano de 2009, cada bloco minerado dava uma recompensa de 50 bitcoins para os mineradores. Depois do primeiro halving, esse valor caiu pela metade, foi para 25, e atualmente esse valor está em 3,125 bitcoins para cada bloco minerado. Ou seja, a oferta de Bitcoin no mercado tende a diminuir gradativamente a cada 4 anos, porém a demanda pela criptomoeda vai aumentar à medida que mais investidores vão adentrar no mercado de cripto, o que faz com que o preço dele aumente também. Por isso, historicamente, os grandes ciclos de alta do Bitcoin acontecem após o halving. O último halving do Bitcoin, como podemos ver aqui no gráfico, aconteceu lá por meados do dia 19 de abril de 2024. E um ano após o halving, o Bitcoin apresentou essa valorização aqui, chegando a uma valorização de mais de 80%. Lá em 11 de maio de 2020, aconteceu outro halving do Bitcoin, e se a gente for ver o gráfico, um ano depois a cripto ela apresentou uma valorização de 300%. E o mais interessante de tudo isso é que, observando os gráficos, a gente pode ver uma correlação com relação a eles. E fez com que muita gente começasse a falar que um ano após o halving, o Bitcoin tende a crescer bastante, mas nos próximos 2 anos seguintes, o Bitcoin ele vai apresentar uma forte correção e uma forte desvalorização do seu preço. Logo, como o último halving foi em 2024, o ano de 2025 foi um ano onde o Bitcoin ele se valorizou bastante, e o ano atual de 2026 e de 2027 vai ser o ano onde o Bitcoin vai estar em época de bear market, que é quando o preço dele cai bastante. Um índice muito importante quando você vai estar tratando de criptomoeda é o índice de medo e ganância em criptomoedas, que vai dizer qual é o sentimento do mercado das pessoas com relação a cripto atualmente. Podemos ver aqui que esse índice está aqui com um valor de 10, que significa um medo extremo.
que se deu por toda essa desvalorização da cripto, que fez com que muitos investidores que tinham uma posição aí na cripto começassem a vender a sua posição, o que fez com que o preço caísse ainda mais. E é nessas épocas que vale a pena ficar de olho e pensar em aportar nesse tipo de ativo, porque o preço dele vai estar mais reduzido. Falando em preço, a gente tem também o múltiplo de Mayer, que atualmente está em 0,69 e vai me dizer o quanto o preço desse ativo, no caso do Bitcoin, vai estar descontado. Se a gente parar para pensar, se esse múltiplo tivesse com o valor 1, quer dizer que o valor do Bitcoin ele está ali no seu preço justo. Mas como esse valor está abaixo de 1, a gente pode vir a entender que o preço do Bitcoin está aí com um desconto. Nesse caso, de 31%. Se a gente vier aqui rapidinho para minha carteira, a gente pode ver que eu estou com um patrimônio total de R$ 208.515, onde o valor investido que saiu do meu bolso foi de R$ 192.195. Estou aqui com um lucro total de R$ 28.000, que me dá uma rentabilidade de 24,30%. Se a gente for aqui agora para os ativos da minha carteira, que vai mostrar a divisão, a porcentagem que eu tenho em cada tipo de ativo, a gente pode ver que as criptos elas estão lá em último com 1,50% de exposição. Se a gente passar rapidinho pelos meus ativos, a gente vê que eu tenho um total de 35 ativos que está dividido aqui em fundos imobiliários e ações principalmente. E por eu ter um grande foco nessas duas partes aqui, eu não vou estar aportando esse mês nesses ativos, tanto por conta dessa grande exposição que eu já tenho, quanto por conta dessa atual valorização que a gente está tendo no Ibovespa e no IFIX também, que é o índice dos fundos imobiliários. Eu poderia vir a estar aportando também lá no exterior por conta do dólar, que acabou batendo, acho que o patamar de R$ 5,19, que é um patamar bem pequeno, bem baixo, se comparado ao ano passado, quando ele bateu aí a casa de R$ 6. Porém, eu também não vou estar aportando lá no exterior, porque no mês passado eu soltei um vídeo aqui que eu aportei R$ 10.000 lá num índice de renda fixa americano, e é por isso que esse mês eu não vou estar aportando lá nos Estados Unidos. Mas esse mês eu vou estar aportando aqui nas criptomoedas, elas que eu tenho aí 5 ativos e estou com um valor total investido de R$ 3.137, com uma variação infelizmente negativa de 15,48 após toda essa queda, mas mesmo assim estou com uma rentabilidade de 10,13%. A divisão das minhas criptos está aqui em Bitcoin, XRP, Solana, Ethereum e BNB, que é a cripto da Binance, onde o Bitcoin é a criptomoeda que eu tenho um saldo maior aqui de R$ 1.818. Levando em consideração todo esse cenário macroeconômico que fez o preço da cripto cair, levando em consideração também os índices de medo e ganância e o múltiplo de Mayer, que se analisados juntos podem significar que o preço da cripto está bem atrativo, está sendo ali negociado com desconto. E se a gente considerar também a relevância da cripto com relação ao montante total que eu tenho, que é de pouco mais de 1%, esse mês eu vou estar aportando aqui no Bitcoin, vou estar aportando R$ 4.846,38. Lembrando que quando o Bitcoin ele caiu, eu já aproveitei para aportar, mas eu vou deixar aqui para lançar com vocês essa quantia. Então eu já vou vir aqui em adicionar lançamento. O tipo de ativo é criptomoeda, o ativo é o Bitcoin. A data da compra eu fiz ela lá no dia 4/2/2026. A quantidade foi essa daqui que está na tela, 0,01257. E o preço que o Bitcoin estava no dia que eu comprei foi esse aqui de R$ 385.551. Se a gente multiplicar a quantidade pelo preço, a gente vai chegar num valor total aqui investido de R$ 4.846,38. Em seguida é só vir em salvar alteração e pronto. Em breve o app ele já vai atualizar minha carteira. Aí pessoal, já alterou aqui, estou com um patrimônio total agora de R$ 212.989. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Agradeço a você que ficou até aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você investe em Bitcoin, se tem vontade de investir. E deixa aqui alguma dúvida que você tiver que eu vou estar respondendo. Fechou? Ótimos investimentos e até uma próxima.